Queridos, como de costume, nós vamos orar, mas antes vamos à palavra de Deus, o alimento diário aos nossos corações, o nosso alimento que nos fortalece, né? Que nos coloca de pé, que nos sustém. Então, abra o seu coração nesta manhã para ouvir a palavra de Deus. E com muita alegria hoje, né? O momento aqui da reflexão especial, porque hoje é prazer para nós estar revendo o nosso querido pastor Paulo. Prazer tê-lo conosco, pastor. Seja bem-vindo, paz do Senhor Jesus. Amém, Manassés. Paz do Senhor a todos que fazem a Rede Brasil, não é? E agradecemos a Deus a oportunidade, não é? De estarmos mais uma vez juntos e podermos compartilhar a palavra de Deus com todos. Amém. Para nós é uma honra e fique à vontade para nos trazer a palavra do Senhor Jesus nessa manhã, pastor. Amém. Queremos trazer uma palavra bíblica, uma reflexão, e está contida hoje no salmo bem conhecido, né? Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 23, que fala sobre a felicidade de termos Deus como nosso pastor. Essa expressão de Davi, que é bem conhecida, mas nós sempre renovamos as nossas forças, a nossa vida, quando lemos mais uma vez este salmo. O Salmo 23, ele nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Amados irmãos, nós, quando falamos do Salmo 23, estamos tratando de 3 elementos, pelo menos, basilares da nossa vida, pois o salmista, os escritos, nos dá a direção que quem escreveu este salmo foi Davi, e fala sobre essa comparativa de Deus como nosso pastor, de Deus como nosso Senhor, de Deus como aquele que quer de cada um de nós a felicidade, a alegria, a confiança, a esperança em Deus. E o salmista, ele fala sobre isso. Davi, acredito que é o melhor homem na Bíblia para falar sobre isso, porque a sua história fala que ele era o pastor de ovelhas, ele era o mais novo da casa de Jessé e era um homem que cuidava das atividades que os outros, como soldados, não podiam fazer. Então Davi teve grandes experiências, segundo a Bíblia, na vida de pastor, no pastoreio de ovelhas, não é? E foi um homem muito equilibrado, foi um homem que teve um grande cuidado com aquilo que o seu pai colocou em sua mão para fazer. Isso é uma das coisas mais importantes que nós, como cristãos, quando fazemos essa comparativa, esse paralelo de Deus como nosso Senhor e nosso pastor, Deus coloca bens em nossas vidas, Deus coloca talento em nossas vidas, e nós precisamos entender o que fazer desses talentos, o que fazer daquilo que Deus, não o homem, Deus colocou em nossas mãos. E eu entendo, pelo contexto histórico, que Davi, ele se saiu muito bem aos olhos de Deus como pastor, como aquele que servia a Deus, que fazia a vontade de Deus e cooperava em obediência ao seu pai. Então, quando Davi relata este salmo, ele está fazendo algo que ele tinha conhecimento, algo que ele viveu, algo que ele tinha uma confiança em fazer e domínio sobre aquilo que falava. Por isso que quando ele expressa o Senhor é o meu pastor, ele está falando de um Deus
que traz toda a segurança, que traz toda a proteção, que traz provisão para a nossa vida. E nós precisamos entender que quando Deus cuida de nós, Ele cuida da melhor forma. Você que me ouve nessa manhã, que talvez esteja aí acordando ou acordado já, esperando de Deus uma palavra, não é? Através da rádio, Deus já está dizendo a você nesta manhã que você não é um incapaz, que você não é uma pessoa que é desqualificada ou que não tem valor, porque você tem um Deus que cuida de você e que, como Davi disse, é o Senhor como um pastor que cuida das ovelhas. Então, quando Deus, Ele olha para mim, para você, mesmo vendo as nossas falhas, as nossas faltas, Deus, Ele olha para nós como Pai, como um pastor de ovelhas que tem todo o cuidado, todo o aparato para vivenciar isto em nossas vidas. Por isso que Davi disse: Ele, o Senhor, Ele sim é o meu pastor, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que nos guarda de todos os maus. E o Salmo segue dizendo que, além de ser nosso pastor, Ele também qualifica-nos e nos guarda, nos dá segurança, porque como pastor, Davi disse: nada me faltará. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, nada vai me faltar. Há um entendimento aqui que às vezes as pessoas, por lerem rapidamente este salmo, ou talvez não se aprofundarem naquilo que o salmo está falando, eu já vi pessoas dizerem: Deus é o meu Senhor, é o meu pastor, não vai me faltar nada. Amém. Realmente não falta, mas não falta que tipo de nada? O que é que não falta? Não é verdade? O que é que não tem, está faltando para você? Quando Deus diz que vai cuidar da gente, Deus cuida mesmo. Deus, Ele vela pela nossa vida. Mas é bom entender que o nada me faltará é algo que está dentro da vontade de Deus. É um consoante de Deus para conosco. Porque as pessoas às vezes tendenciam a dizer: se não vai me faltar nada, por que me vem prova? Se não vai me faltar nada, porque acontecem situações. Se não vai me faltar nada, porque eu estou passando consequências negativas. Se não vai me faltar nada, porque as coisas difíceis acontecem em minha vida. É muito simples. É porque o faltar nada de Deus, Deus está olhando num âmbito muito grande. É uma visão macro de Deus para nossas vidas, e a nossa visão é mínima. A nossa visão é micro. A de Deus não é macro. Deus vai muito além daquela visão que nós temos. Deus vai muito além daquilo que você espera. E coisas que às vezes para você é bom, Deus, na sua onisciência, sabe que é ruim. Sabe que não vai ser bom para você. Por isso que Ele não lhe dá, por isso que Ele não faz. Por isso que quando a gente lê este salmo e lê essa expressão, nada me faltará, nada que contribua para Deus estar protegendo, guardando e velando pela sua vida no seu caminho. Porque o princípio de Deus para a sua vida é que você esteja sendo guiado por Ele no caminho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada que permita eu sair do caminho de Deus vai me faltar. Se Deus tiver que te apertar um pouco aí, tá? Você que está me ouvindo, né, que talvez esteja dizendo: eu estou passando um momento tão difícil, uma agrura tão difícil. É porque Deus está vendo que está acontecendo alguma coisa na tua vida que pode te desviar do caminho. E como Ele não vai deixar isso acontecer, Ele vai dar um pouco de provação, Ele vai apertar um pouquinho as arestas da tua vida, mas Ele não vai permitir que você saia do caminho. Nada vai faltar na sua vida para fazer com que você saia do caminho. Nada, você não vai sair do caminho. Deus vai deixar você no caminho que Ele quer. É importante saber disso. Quando o salmista disse: nada vai me faltar, Davi passou por momentos difíceis. Davi passou por agruras muito fortes na sua vida, mas Deus nunca deixou Davi. Se você ler o Salmo 51, você vai ver que Davi passou um momento de ser até excluso do reino dos céus, pelo pecado que cometeu, pelo problema que criou no meio do reino. Mas o Deus de Davi, que é o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele nunca nos desampara.
Ele é o Deus de misericórdia. Ele é o Deus que está presente para solucionar qualquer situação na sua vida. Então, mesmo que venha problemas difíceis, situações difíceis, mesmo que nós sejamos alguém segundo o coração de Deus como Davi, mas Deus é justo, Deus ele não isenta-nos de passar as consequências dos nossos erros, mas ele não tira a mão de cima de nós. Glória a Deus. Davi no Salmo 51 disse: olha, Senhor, pode passar toda a peneira, me permita usar essa expressão, na minha vida, só não retires de mim a tua presença. Aleluia. A presença de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. O Espírito Santo nos direcionando, nos guiando, nos mostrando o caminho. É a única situação na vida do crente que nunca pode faltar. É a presença do Espírito Santo, é a graça de Deus. Você está sentindo isso aí no seu coração? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, trazendo esta palavra para você, dizendo isto a você, que Deus está com você. Nada vai faltar para você, para que você continue servindo, andando no caminho com Deus, fazendo a vontade de Deus. É isso que Deus quer. E o salmista, ele fala disso, ele fala dessa provisão de Deus. Ele fala desses requisitos que vão fazer com que eu e você continue no caminho de Deus. Porque quando estamos no caminho de Deus, esse texto que dá a apresentação deste salmo, esta felicidade, ela nunca vai sair do nosso coração. Pode vir coisas difíceis nas sequências do nosso mundo, nesta vida, não é? Mas a presença de Deus, a felicidade de Deus nunca vai faltar na sua vida. Por isso que o salmista disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o verso 2 traz aqui: deitar-me faz em verdes pastos. Que pastos são esses que Deus nos faz deitar? Não é? O salmista está falando aqui numa alusão ao pastoreio de ovelhas, que há momentos em que um pastor, quando vê que suas ovelhas estão sendo alimentadas, não é? E eu estou falando fisicamente da história lá, as ovelhas no pasto verde, ele também se deleita naquele pasto para descansar, porque o coração dele direciona a sua visão para que todo o rebanho que está sobre sua responsabilidade está sendo bem cuidado. Assim é Deus. Deus deixa-nos deitar em verdes pastos. E esses pastos aqui, trazendo para hoje, para a Bíblia Sagrada, Deus nos faz nos deitar em verdes pastos, que é a sua palavra. Esses pastos verdejantes que a palavra de Deus fala, esses pastos está falando de se alimentar. Pasto verde alimenta a ovelha e deixa a ovelha satisfeita, deixa a ovelha gordinha, bem alimentada. Não são qualquer tipo de pastos. A gente tem que ter muito cuidado hoje, me permita usar essa expressão, não é? Com determinados pastos que a gente fica conduzindo pelas redes sociais, determinadas palavras de homens que às vezes se fazem até de pastores para falar de pastos verdejantes, mas muitas vezes tem palha seca por no meio do pasto. Tem coisas que não agrada e coisas que deixam a gente às vezes até confuso. Mas quando você estiver confuso, quando você estiver com alguma dúvida sobre qualquer coisa que Deus coloca na sua vida, vem para cá, olha. Abre a Bíblia, olha para esses pastos verdejantes aqui e te deleita. O salmista no Salmo 34:4 diz assim: deleita-te também no Senhor. E Ele, o Senhor, Ele vai cuidar, Ele vai mostrar ao teu coração a verdade. Os pastos verdejantes fala de verdadeira palavra, de palavra firme. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Veja que coisa linda, quando Deus faz nos guiar por pastos verdejantes e águas tranquilas. Tudo que as ovelhas precisam. Um pasto verdejante para se alimentar e água para saciar a sede. Isso está na palavra de Deus, porque Deus é a palavra viva que sacia, que alimenta a nossa alma. É muito interessante quando nós observamos a palavra de Deus. Eu me lembrei agora, Manassés, daquela mulher que foi tirar água lá no poço de Jacó.
e se encontrou com Jesus. Ela tinha água viva ali, não é? Uma água que tinha que tirar do poço, e aquele homem sentado à beira do poço pede-lhe água. Aquilo confunde a mulher, porque a mulher tinha, literalmente falando, água para beber, mas o seu coração estava precisando de alimento. E Jesus foi e começou um diálogo que todos conhecem essa passagem, não é? A mulher disse que não era digna nem de estar conversando com ele, muito menos de dar água a ele, e ele fala destas águas tranquilas. Ele diz: ó mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias água viva e ele te daria água para a vida eterna. Que coisa gloriosa! Que coisa maravilhosa, que coisa vislumbrante o que Jesus fala. E eu entendo que a alma daquela mulher, aleluia, naquele momento ela é inundada por esse alimento eterno no seu coração, que ela começa a mudar o seu semblante, começa a mudar as suas expectativas, começa a haver perseverança e esperança na sua vida. Porque ela viu que aquele homem que estava tratando com ela não era qualquer homem. Era um homem que conhecia da sua intimidade, da sua vida. E Jesus disse: olha, eu tenho uma solução para o teu problema. Eu tenho uma solução para ti. Mas vamos limpar nesta eira que tem pastos secos, e vamos colocar pastos verdejantes, e vamos fazer fluir uma água que vai jorrar para toda a vida na tua vida. Aí Jesus faz uma petição a ela: vai e encontra o teu marido, não é? Aí ela disse: eu não tenho marido. E Jesus vai e revela o oculto dela: fizesses bem, porque já tivesses 4 e nenhum eram teus, e o que tu tens não te pertence. E aí a mulher se vislumbra e diz: meu Deus, não é? Quem é esse Senhor que está revelando a minha vida? É interessante que Jesus estava ali, pedindo água do poço. A mulher, para tirar a água do poço, tinha que baixar, não é? O elemento para recolher a água e puxar de baixo para cima. Mas tinha um homem sentado no poço, que tinha águas muito tranquilas e boas, que descia do céu para o coração dela. E foi essa água que saciou a sede dessa mulher. Porque a Bíblia diz que quando aquela mulher alimentou-se daquilo que Jesus disse, a sua alma recebeu aquele alimento espiritual, ela bradou e disse que iria correr à cidade, iria dizer a todos de um homem que revelou a vida dela e que saciou a sede e a fome daquela mulher. Você talvez esteja aí nesse momento com água para beber que vem da terra, mas Jesus leva-nos por águas mansas e tranquilas e sacia nossa sede. Não tome só água daqui desta terra, peça água que vem do céu, não água que jorra de baixo para cima, mas água que jorra de cima para baixo de nossas vidas, para o nosso coração. Foi isso que Davi estava dizendo: o Senhor, o meu pastor, ele me deleita em verdes pastos e me guia mansamente às águas tranquilas. E ele continua falando deste lindo salmo, que refrigera a alma dele, que guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Primeiro, esta água que Deus dá refrigera a alma. Ela não só sacia a fome, mas sacia a sede e deixa a alma tranquila, não angustiada. Se você nessa manhã está angustiado, está pensando em como resolver situações insolúveis, não te preocupa. O teu pastor, o teu Senhor, aquele que te guia por caminhos maravilhosos, aquele que te guia por águas tranquilas, ele está refrigerando a sua alma pela sua palavra. Esta alma que inunda o nosso ser, que sacia, que alimenta, que deixa a nossa alma todos os dias jubilando, porque ela é uma água que está jorrando sempre. Ela não para. Essa água vinda do céu, ela entra na nossa vida e ela jorra sempre em nossos corações. O salmista disse isso, que Deus dá água que jorra
plenamente em nossos corações, e as veredas que Deus nos guia, os caminhos que Deus nos faz passar, são caminhos justos. Nunca se esqueça disso. Deus não trabalha com dois pensamentos, Deus não trabalha com duas situações. Deus quer fazer as coisas na nossa vida, e me permita falar isso, mas Ele quer que o nosso coração esteja pesado debaixo das balanças fiéis que são Ele. As balanças fiéis de justiça. As balanças fiéis que não deixam o homem ser acusado, não é? A justiça do homem às vezes é falha, a justiça do homem às vezes burla, mas a de Deus não. A de Deus é justa. Deus não vê como o homem vê. Deus vê de dentro para fora. Deus vê o nosso coração. Deus sabe do teu coração. E deixa eu te dar uma palavra forte aqui nessa manhã. Se tem alguma coisa no teu coração que está te incomodando, que tu sabes que precisa ajustar, que tu sabes que precisa consertar, tu estás ouvindo a palavra certa, no momento certo, no dia certo e no endereço certo. Deus é o Deus de justiça. Deus é o Deus que nos guia por veredas de justiça, por veredas que não vai ter nenhum protocolo de acusação, porque Deus, Ele é perfeito, Ele é correto, e a Bíblia diz que Ele faz isso tudo por amor do seu nome. Deus quer justificar a tua vida, Deus quer justificar você, Deus quer abençoar você, e Ele está fazendo isso nesta manhã, através desta palavra, através desta reflexão que você está ouvindo, porque Ele te ama. Porque Ele tem amor pela tua alma, pela tua vida. Deus não quer fazer você perecer. Deus quer fazer você crescer, avançar, continuar no caminho. Mas seja justo, seja verdadeiro, seja fiel a Deus, a sua palavra. Não menospreze os princípios de Deus. Eu me lembrei, Manassés, que minha esposa estava para tomar uma decisão sobre algo que ela precisa ter. E quando foi pelos trâmites para poder conversar com uma pessoa, a pessoa disse: olha, a gente só precisa colocar aqui uma profissão tal na sua carteira para que você possa receber esse benefício. Aí você coloca tal profissão. A minha mulher olhou e disse assim: não, eu não vou burlar o meu Deus. Ele canara sora manchoa. Eu não vou mentir diante dos homens para com o meu Deus, porque Ele é justo. E ela abriu mão daquilo para não cometer uma mentira, um engano, que muitos às vezes me permitam, viu? Não, isso é uma coisa normal. Para Deus, não. Deus gosta de nos levar por veredas justas, por amor ao seu nome, para honrar o nome de Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Nunca deixe-se entrar pelo caminho do engano, pelo caminho da injustiça, porque Deus não está nesse caminho. O caminho de Deus é justo. As veredas de Deus são claras, são serenas, são verdadeiras. E se você fizer isso por amor ao nome de Deus, lá na frente, no caminho que você ainda não viu, Deus tem algo maior, melhor, muito mais extraordinário do que aquilo que hoje te oferecem. Esta palavra vai ao teu coração. Eu sei que você precisa, mas não abra mão dos princípios de Deus. Não abra mão daquilo que Deus tem para te dar, porque o que Deus tem para nos dar sempre é maior do que aquilo que o mundo nos oferece. O diabo ofereceu o mundo a Jesus, mas Jesus tinha algo maior. Jesus tinha algo melhor. Jesus tinha um propósito mais profundo do que as iguarias deste mundo, e Ele rejeitou. E nesta manhã Ele está lhe dizendo: rejeite as volúpias deste mundo, as ofertas que não vão ser boas para a sua vida. Rejeite isto. Fique com Cristo, fique com a palavra, fique com Cristo, com Jesus, que Ele vai te dar algo melhor e maior. Glória a Deus. O salmista disse que Deus pode passar a gente por caminhos tão difíceis, mas não nos abandona. Que Ele expressou esta palavra no verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Olha,
Você pode entrar aonde entrar se Deus estiver com você? Não entre em caminhos que Deus não pode entrar. Por mais difíceis que os caminhos sejam, mas se Deus está com você, se Deus está dizendo vá, pode ir. Vá com fé, vá com confiança em Deus, porque Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar o seu caminho, Deus vai trilhar a sua vida e vai tirar os empecilhos que estiverem adiante de você, mesmo que seja caminhos de morte. E eu tenho esta palavra para você nesta manhã vinda do céu. Talvez seu caminho, à frente dele esteja a morte, esteja algo que aos olhos humanos já não tem mais solução. Caminhos de morte. Eu já vi muitos homens gabaritados, capacitados, mestres, chegarem no limite. E eu já ouvi muitos dizerem assim: nós só podemos ir até aqui. Daqui para frente a gente não pode fazer nada. E um dia eu perguntei a um, eu digo, e daqui para frente quem vai? E ele mesmo sem crer, aleluia, no Deus que nós servimos, disse: como vocês dizem, só Deus daí para frente. Eu disse: muito bem, é justamente dele que a gente precisa, é justamente ele que vai dar o ponto final. O ponto final do Senhor foi até o seu limite. O de Deus é diferente, porque ele é o Deus do impossível. É o Deus que para ele nada é impossível. E se ele quiser, ele pode mudar essa história. E foi, parece que uma palavra profética, porque aquela pessoa que estava naquele estado, que estava desacreditado agora dos homens, ela olhou para mim como quem queria chorar, e eu disse a ela: chega o caminho das veredas da justiça de Deus, porque Deus ainda não terminou essa história. E ela confiou, e ela creu, e ela foi curada. Glória ao nome do Senhor para sempre. É caminho de morte, mas não tema mal algum. Deus, o teu Deus, o meu Deus que está aqui nessa manhã, está dizendo a você: confia em mim, creia em mim, não tema mal nenhum, não tema nenhum mal. Sabe, queridos, eu estava, Manassés, semana passada, conversando com a filha de uma irmã que Deus guardou. E os caminhos de Deus são tão perfeitos, tão justos, que até quando Deus quer tomar para si, ele avisa e tranquiliza. Que coisa terrível! Que Deus é esse? Porque ninguém, Manassés, gosta de ouvir dizer: vai morrer. Quem gosta disso? Mas a filha dela disse: pastor, eu estava ontem com minha mãe, e ela passou a noite olhando para mim e dizendo assim: fique tranquila, eu estou bem, Deus vai me guardar. Que coisa! Como se a morte para ela não valesse de nada aqui nesse mundo. E não vale mesmo, irmãos. Porque nós vencemos a segunda morte. Nós vencemos a morte eterna em Cristo. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo, Manassés. E Deus teve prazer em guardar aquela irmã, mas ela estava tranquila, porque ela estava seguindo o caminho, estava terminando a carreira. Mas a fé daquela mulher fez ela sorrir para a filha e dizer: eu sei para onde eu vou, Deus vai me guardar. Oh, glória a Deus! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, disse o salmista. São instrumentos de Deus para nos regular no caminho. A vara, ela servia para afugentar os animais peçonhentos, perigosos, os animais que queriam tomar as ovelhas do seu rebanho. E Davi usou muito aquela vara. Por isso que a Bíblia diz: a tua vara e o teu cajado me consola, porque a vara que serve para afugentar tem um cajado que serve para trazer as ovelhas para perto, para agarrar em suas patas e não deixá-las sair do caminho. Por isso que Davi disse: a tua vara, o teu cajado, isto me consola. Glória ao nome do Senhor Jesus. Não saia do caminho.
mesmo que sejam por turbulências, como animais ferozes que querem nos tirar do caminho, que querem confundir a nossa mente, não permita, porque o cajado de Deus está seguro em nossas mãos. A mão de Deus está sobre a nossa vida. O Salmo 139 disse isso. Davi disse: para onde irei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se for ao profundo da terra, tu estás também. Nós estamos no cercado, como ovelhas sendo cuidada pelo pastor. Não dá para sair nem para um lado, nem para o outro. Mas não se esqueça que a mão de Deus está estendida sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Glória a Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença de Deus. Isto fala de, além de proteger, Ele dá banquete, Ele traz felicidades, Ele traz alegria à nossa vida, Ele traz alegria à nossa alma. Deus faz acontecer coisas na nossa vida que a gente nem espera, que a gente nem conhece, que a gente nem sabe como vai acontecer. Deus faz acontecer. Deus faz coisas tremendas na nossa vida e faz milagres acontecerem em nossas vidas, como eu já relatei aqui nessa manhã. Eu atualmente, esse ano, eu fui surpreendido por Deus, porque Deus me deu um presente muito grande que há muitos anos eu esperava. Muitos anos. Eu sempre desejei, eu compartilhei isso com o meu pastor e ele ficou muito contente, muito alegre, porque eu desejava muito uma casinha assim, sabe? Não essas casas de metrópole que a gente mora, mas eu desejava uma casinha num sítio, num lugar. E quando eu vi as possibilidades, não, Anselmo, que é muito pouca, eu dizia: meu Deus, um dia o Senhor vai me dar uma casa assim. E eu comecei a correr atrás, tentei fazer alguns negócios, não dava certo, o dinheiro era pouco. E teve um momento que Deus disse assim: eu vou te dar algo que vai te deixar bobo. Assim mesmo. O irmão chegou e disse: Deus vai fazer algo na tua vida, que tu vai ficar feito menino. Eu disse: amém, eu creio. E não é que Deus fez, mano, César. Deus me ofereceu, me deu uma oportunidade, eu vi uma casa, eu me agradei dela, dentro de um sítio bonitinho e tal. E aí eu digo: eu vou comprar esse valor aqui com mais alguma coisa que eu consegui adquirir num banco e tal, eu vou comprar e vai dar para mim ir pagando. E fui animado, mano, Sérgio, mas quando chegou na hora de fechar o negócio deu errado. A pessoa não quis mais vender, disse que era de herdeiro com os pais e com o filho, e que ia ter problema e era melhor não fazer, porque o senhor é um pastor, um homem sério e pode trazer alguns transtornos. Mas aquilo me deu uma angústia, homem, porque eu estava certo que aquela casa era a casa que Deus tinha escolhido para mim, do jeitinho que eu queria. Mas, ó, Manassés, Deus sempre dá coisas maiores e melhores a gente. Quando você vê uma coisa que você muito quer e você não conseguir, não se preocupe. Deus está preparando uma mesa perante você, na presença daqueles que não acreditam em você. E aí eu fiquei triste, mas minha esposa disse: não se preocupe não. Não se preocupe, se não foi dessa vez, vai ser de outra, Deus vai dar. Mas não é que era. Quando eu cheguei em casa, recebi um telefone. O camarada ligou para mim e disse: ô pastor, o senhor lembra daquela casa que eu lhe ofereci e tal? O senhor não quis? Eu disse: lembro. O senhor não quer ela, não? Eu digo: homem, querer eu quero, mas a casa que ele me ofereceu era o dobro da que eu queria comprar. Eu não tinha condições de comprar, nem que eu fosse financiar, porque eu não ia fazer coisa para me apertar. Eu digo: não dá não, homem. Ele disse: dá, eu vou mandar as fotos para o senhor ficar mais animado. Aí mandou a foto, camarada. Quando eu olhei as fotos, Manassés, a casa toda cercadinha, sabe? Uma porteira bonita na frente. Eu me apaixonei pela casa, eu disse: Senhor, é a casa dos meus sonhos, mas cadê o dinheiro? Eu tinha X, a casa era Y. Aí eu disse: ô homem, muito obrigado. O nome dele era Paulo também. É Paulo, né? O rapaz que me vendeu. Eu disse: ô seu Paulo, eu lhe agradeço muito, mas realmente eu não vou assumir compromisso e eu não vou comprar essa casa. Eu não tenho dinheiro porque eu tenho uma honra a cumprir. Eu sou um homem crente, eu não posso fazer coisas para depois. Ele disse: não, senhor, essa casa é sua. Quanto é que o senhor tem? Eu digo: eu tenho X.
Ele disse: a casa era Y, mas eu não vou fazer por Y não, eu vou fazer por XY. Aí eu disse: bom, esse valor eu tenho, né? Eu vou conseguir, porque eu tenho como conseguir com facilidade. Eu disse: se vou fazer isso comigo, ele disse: venha-se embora, a casa já é sua. Eu digo: mas olha, o XY eu só tenho X. O XY eu só tenho daqui a 1 mês, 2. Ele disse: o senhor me paga em 3 vezes esse XY aí. E eu comprei a casa, tá quitada. E eu apelidei da Casa da Porteira, que na rua, né, é um vilarejozinho dentro de um sítio, que é a única casa que tem uma porteira. E Deus dá. E eu fiquei muito feliz, feito menino. Eu não sabia se ria, se chorava. E cada vez que eu vou lá, que chego na frente da casa, eu digo: foi meu Deus que me deu. Foi meu Deus que preparou uma mesa perante mim no meio daqueles que não acreditavam. E hoje, quando eu mostro as fotos, alguém faz assim: no sítio? E logo ali? Tu tem uma casa ali? Eu disse: não tenho. Como foi isso? Deus. Foi Deus. Foi o Senhor que abençoou, não é? Foi o Senhor que proporcionou. Então, não se desespere. Eu tenho esta palavra de Deus já no final dessa reflexão para você. Fique tranquilo. Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Tudo ainda está no controle de Deus. Enquanto a igreja dele, a amada dele, a menina dos olhos dele estiver aqui na terra, ele vai permanecer com a mão estendida. O controle de Deus nunca sai das suas mãos. E tudo que você precisa vai acontecer. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Deixa a tua cabeça ser ungida com o óleo do Espírito, que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Faça como Davi: Senhor, se precisar de me corrigir, me corrija. Se precisar de me apertar, me aperte. Se precisar de qualquer coisa para eu permanecer no caminho, faça. Só não retire de mim o teu óleo, o teu Espírito sobre minha cabeça. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas, e habitaremos um dia na casa do Senhor eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus faça cada dia mais resplandecer o seu rosto sobre você, e que você nunca perca a fé que Ele tem um controle de todas as coisas na sua vida. Pai do Senhor, Deus abençoe Manassés, e nós vamos estar orando agora. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero orar para Deus continuar dando perseverança, esperança, confiança, e que você nunca perca o nó de Deus, o norte de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tu que vives para sempre, Senhor. Tu que és o Senhor das nossas vidas, Tu que guia-nos pelas Tuas veredas justas, Tu que abre o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, os Teus desígnios. Tu que és Senhor, Tu que és dominador de todas as coisas, Tu que conheces o nosso coração. Nós Te louvamos. Oh Deus, como nós Te amamos. Como é prazeroso Te servir, Senhor. Que esta palavra Tua tenha, Senhor, edificado corações. Que ela possa ter compenetrado nas vidas e saciar a sede e a fome de almas que são sedentas da Tua palavra diariamente. Confirma essa Tua palavra no coração dos Teus filhos, Senhor, da Tua igreja. Fortalece o caminho por onde eles estão andando, mesmo que tenham que passar por caminhos difíceis, mas que eles possam sentir, que eles possam crer, que eles possam confiar que a Tua mão continua estendida sobre a sua vida, e que eles estão debaixo da proteção, da provisão, da fidelidade Tua, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Rede Brasil de Comunicação, esse canal de bênção que tem abençoado este mundo. Ó Senhor, que a Tua palavra continue sendo propagada, que o Teu Espírito continue, Senhor, avançando nos corações, fazendo-se convencer
do juízo, do pecado, e fazendo-se entender a necessidade de te servir e de temer a ti para ter uma salvação eterna. Abençoe, Senhor, cada servo teu que faz este trabalho com afinco, com dedicação, que a tua mão de prosperidade esteja neste programa e em todos os outros, Senhor, que fazem edificar as vidas que os assistem e os ouvem. Abençoe a cada um de nós, o nosso dia de trabalho, faça com que essas prosperidades, Senhor, elas estejam visíveis aos nossos olhos e que nós não percamos a esperança, Senhor, de estar contigo e de que no final da história permanecemos eternamente na tua presença. Assim nós oramos a ti, te damos graças, louvamos o teu nome, Senhor, pela vida da tua igreja, do nosso pastor, de todo esse ministério, Senhor, que está avançando para glorificar o teu nome, que possamos ser sábios, que possamos ser inteligentes, que possamos temer a ti e fazer a tua vontade. Assim nós te oramos agradecidos a ti nesta manhã, fazendo isso em nome de Jesus. Amém.